Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Meu lado esquerdo, retornando ao programa, depois de uma turnê pelo imperialismo americano. Nefasto imperialismo. Nefasto imperialismo. Isso. Os dominantes terrível do mundo. Escravagistas da humanidade. Está retornando o nosso querido Foi pesado. Foi pesado, cansativo, pesado. Deve ter sido um horror. Horror, tudo. Muito ruim. Os caras criticam os americanos, mas gostam de ir pra lá, né? É impressionante isso. Os caras morrem afogados em rio, são metralhados em fronteira, morrem no mar, tentando ir para os Estados Unidos, entrando clandestinamente em aeroportos e tudo mais, mas adoram, né? Eu escrevi uma coisa... essa esquerdalha toda adora. Eu não sei se você leu... Tem até deputada que vai fazer enxoval nos Estados Unidos. Tem, é? Tem. Então. Deputada comunista fazendo enxoval nos Estados Unidos. Olha só, eu escrevi uma... Tá terrível. Como eu não deixei de escrever desse período, não deixei de mandar minhas colunas para o OSU todos os sábados. E uma das colunas que eu escrevi foi sobre as pequenas cidades americanas, né? E algumas pequenas cidades, assim, tem 1.454 habitantes. Está escrito assim, 1.454. Ela é uma das cidades que chama... que é uma cidade que serve como cenário de uma série que chama The Ranch, o Rancho, da Netflix. Eu me encantei pela cidade, tipo, vou lá, vamos lá. A cidade tem 1.400 e poucos habitantes mesmo, mas tem um monte de hotéis e só o lugar a liquor da cidade, que vende bebidas, etc., tem mais vinhos, uísques, etc., e cervejas para vender do que reunindo 5 importadoras de Porto Alegre. No sentido de como isso... O mercado, como isso funciona, é uma coisa absolutamente impressionante, o consumo, como aquela máquina Mas tem funciona. uma dos Estados Unidos, a placa mais fotografada dos Estados Unidos é na entrada da cidade de Binning. Está lá, fundação 1890, altura 322 metros, população 3.863 pessoas, total 6.075. Essa é fotografada. Que ideia genial do cara que fez isso, né, Tio? Exatamente. É uma das placas mais fotografadas dos Estados Unidos. Placa de cidade, claro. Eu fiz, nós fizemos 3.200 quilômetros andando. Por isso tu vem feliz. Com carro. Por onde? Denver, por Colorado, Utah, Wyoming. Mormons. Sim. Salt Lake City. Sim. Montana. Pô, tu não fosse na fazenda do Gary Newman? Não fui. Aí, que é a Ponderosa. É dele. A fazenda. Um dos lugares Chegou quem não chegaria. Um dos lugares mais bonitos. Dani Polo chegou, o que não chegaria. Um dos lugares mais bonitos que eu visitei até hoje, de todos que eu conheço no mundo, é uma cidade chamada Moab. Eduardo Lima das Veiga. Pedras. Eduardo Lima Veiga. Tu nunca fosse na Coreia do Norte, por exemplo, andar 3.000 quilômetros na Coreia do Norte? Não tem nenhuma curiosidade. Não tem, né? Mas tem uma coisa... Mas nos Estados Unidos tu adora. Sim, gosto muito. Olha a arma. Eu tinha muito preconceito com os Estados Unidos. Eu tinha preconceito mesmo. Eu tinha ido à Europa, eu tinha ido ao Japão. Aquele tempo que tu eras brisolista? Não tinha ido, nunca fui brisolista, mas eu tinha algum preconceito. Até o Brizola foi exilado nos Estados Unidos, abaixo, os Yankees. Se me perguntar, mas qual era o teu problema? Não sei, eu tinha um preconceito com os Estados Unidos. Até que aí eu ganhei uma bolsa de estudos. E aí fui obrigado a ir para os Estados Unidos, fui estudar. E aí fiquei fã dos Estados Unidos. Isso foi em 1998. Aí fiquei fã dos Estados Unidos. E uma das coisas interessantes, né, Leandro, já que tu fizeste essa trajetória de carro,
Quando eles saem da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos vão falar assim, eles estão na depressão, né? Eles ali aí entram na Segunda Guerra Mundial. Quando eles saem, em seguida eles estão convencidos de que haverá uma guerra nuclear. Sim. Eles estão convencidos. Né? Eles dizem, olha, vai chegar um momento que nós vamos ter um confronto com a União Soviética e esse confronto será nuclear. E aí eles começam, então, a construir rodovias. Isso. Por todo o país. E começam o programa deles de levar os cidadãos para o subúrbio, que a gente via nos filmes, né? Digamos assim, a mulher leva o cara para tomar o trem para ir trabalhar, ou pega o cara no trem para trabalhar. E dispersam a população como uma tática, uma estratégia de sobrevivência a uma guerra nuclear. Eles dispersam a população por todo o território dos Estados Unidos, na esperança de que, se houvesse uma guerra nuclear, muitos sobreviveriam. Então, aquela coisa que a gente vê deles morarem no subúrbio, o cara de Nova York pega o trem para trabalhar e mora 1 hora de Nova York, onde está a família dele, a mulher e os filhos, numa cidadezinha pequena, todas as estradas que eles construíram, isso é pós-45, na iminência de uma guerra nuclear, e deu toda essa infraestrutura para os Estados Unidos. Mas agora com o Trump vão começar a pulverizar ainda mais. E até hoje, Sérgio Turra fazendo os preliminares aqui. Até as casas são limitadas. Sérgio Turra. Boa noite a todos. Olha, o tema não poderia ser melhor. Estados Unidos, eu nunca tive preconceito, jamais quis ir para Cuba fazer enxoval. E mais do que tudo, Estados Unidos, para mim, serve como exemplo. De charutos em Cuba vale a pena, eu te recomendo. Não é o caso. Mais do que os charutos Unidos, cubanos. Sobre alguns aspectos, serve de exemplo para o Brasil. E até eu ia pedir para o doutor... Alguns aspectos, não, em todos. Que lá esteve, em que todos. Há pouco tempo atrás houve lá nos Estados Unidos o maior corte de impostos, não é? Da história. Sim. E ao que me consta, não caiu a arrecadação. Aumentou. Fica a dica, não é? Para alguns brasileiros, não é, que são acostumados a resolver os problemas de seus governos apenas aumentando tributos. Então esse é um dos aspectos, Paulo Sérgio. Isso que nós falamos, amigo. Louvo e elogio. Dá uma faladinha com o Nelson Marquesan sobre isso. Pode ser. Uma conversada com ele. Fica a dica. Fica a dica pro Marquesan. Exatamente. Luiz Coronel, tu anda meio aborrecido, Luiz Coronel. Eu tenho... Anda escrevendo algumas coisas contra ti. Isso é vacina, né? Isso é vacina apenas. Mas ninguém chuta cachorro morto. Eu não quero... Ao contrário, chuta um cachorro. Eu não quero fugir ao nosso assunto dos Estados Unidos. Ele é um cachorrão. Em relação aos Vamos voltar ao assunto ainda. Vamos voltar ao assunto. Em relação aos Estados Unidos, ele tem dívidas comigo e eu com ele. A dívida que ele tem comigo foi a péssima informação que me deu na infância. Era obrigado a matar muito índio para que a gente gostasse do mocinho. A gente odiava o Roy Roger, que vinha com o seu cavalo Trigger, assobiava, eu adorava. Assobiava e vinha o Trigger e pegava o violão. A gente não gostava que ele cantasse. Genial, a gente gostasse que ele matasse índio. Sim. O Buffalo Bill matava índio da janela do trem. Então, eles têm uma dívida humanista comigo. Agora, eles são um exemplo para o mundo. A sua política externa, em muitos momentos, foi de uma crueldade terrível. Mas, de qualquer forma, o seu eixo, seu umbigo histórico, desta visão de compromisso com progresso, isto é muito bonito. Superou todas, mostrou que a força do trabalho, a força da criação, a capacidade de incorporar técnicas e inovar técnicas fez dele uma potência. Isso é uma lição para o mundo, para quem fica elegendo o passado como paraíso perdido. O que não chegou, chegou. O deputado Hernani Polo. Tudo bem. O que houve? Me disseram que o Hernani não vem mais. Não, mas todo mundo Estava no outro polo. Estava no outro polo. Não, por Parabéns favor. pela inovação aqui, Paulo. A última vez ainda era Chá Sanitas, viu? É que nós não Aliás, ganhamos tá a quente, Copa, viu? ganhamos o caneco, Chá né? Sanitas. Pode provar aí para te ver. Olha que beleza. Esse é de menta. E além disso... O teu é de carqueja. O Hernani e o Eduardo são privilegiados no programa por uma razão. São os únicos nos últimos tempos, a não ser mais 2 ou 3 que vieram. Alguma vez, até eu talvez tenha feito, que eles vieram sem o blazer, né? Notou? Tá? Casaco de couro e outro casaco. Privilégio. O Paulo Sérgio tem casaco para emprestar, ele é vigilante e vocês conseguiram. Mas ele já chega atrasado para não botar o casaco. Vocês estão com prestígio. Os dois, eles chegam atrasados que é para não botar o casaco. Eu já mandei lavar o casaco. Mas que prestígio, hein? Mandei lavar todos os casacos. O Paulo Sérgio tem razão.
cara se apresentar na televisão de manguinha curta, fica uns cambitos comprometedores, Não deixo. Eu não deixo. Eu acho que Não, de camisinha curta eu não vi ainda, não. Não, é muito ruim, né? Por isso que eu já estou entregando um pouco para as mulheres. Quarta-feira só mulheres aqui no programa, né? É mesmo? Copa Debate Mulher. Outra Que inovação, beleza. claro. Trump lança maior corte de impostos da história dos Estados Unidos. 37? Foi? Eu não acompanhei Eu isso. acompanhei o número. Passado. Uma coisa assim, 37%, não sei se Bom, uma coisa, fazendo descritivamente... 35 para 15. essa é uma questão... eu li 37. o crescimento econômico e tal, a taxa de desemprego tem diminuído. Não, mas o crescimento, gente reclamando, o crescimento o governo agora é quebrado, fantasioso, hein? 4%. 4,1% é fantasioso. Esse crescimento se deve às sobretaxas que vem aí. Todo mundo adiantou compra para fugir da sobretaxa. É isso aí. Os Estados esse é o Unidos problema. vendeu tudo para a China. Isso ainda vai ser um problema comprou. seríssimo. Claro. Essa guerra comercial com a China e com a União Europeia é uma coisa que pode dar um efeito rebote no futuro. Não é boa essa. Mas, nesse momento, é uma coisa. O Paulo Sérgio E tem uma pega eleição bem. que ele quer eleger os republicanos, né? Está Não, apostando depois, forte. Seguinte, o Trump, ele enganou todo mundo, porque o Trump se dizia globalizante, um liberal, né, o homem que começou a instalar suas empresas pelo mundo afora. E age o contrário. E hoje assumiu e virou um nacionalista tremendo. Ele quer fechar os Estados Unidos. Então, no meu entender, isso é absolutamente enganoso. Para mim, ele é variável. Ele traiu. Para mim, é variável. Se amanhã ele apresentar uma postura completamente diferente, não me surpreende. Nada dele me surpreende. Isto. Mas, Luiz Coronel, por que estava tão aborrecido? Não, eu não estava aborrecido. Eu acho assim que a incompreensão das coisas, quando as pessoas gostam e não gostar, é uma luta absolutamente inútil a tua. A Câmara de Vereadores, tendo um resíduo financeiro não aproveitado, destina para criar uma ópera farroupilha. Eu tenho um livro, A Revolução Farroupilha, escrito em forma de poema, e estendi anuência ao projeto. Aí há um avalanche contra mim. Um lá escreve a República dos Coronéis. Tão poderoso, tão prestigiado, não precisa disso. Outra jornalista diz, por que não se pulveriza essa verba, 350 mil reais, para 10 espetáculos? Não é para um, é 10. Por que não se pulveriza essa verba para muitos projetos culturais? A resposta que eu tenho à senhora jornalista é que se os mecenas do Renascimento tivessem pulverizado os florins, nós não teríamos o Davi de Miguel Ângelo, a estátua de Moisés e tudo mais. E quando a ministra Buarque de Holanda, Heloísa, não é o nome dela, destinou 1,8 milhão para Maria Bethânia, ninguém reclamou. Aqui era uma verba 350. Então há muitos equívocos, muita maldade. A Bethânia é irmã do Caetano. Todos eles ganharam grandes verbas Aí naquela época. Não, e a ministra, Lula livre, aí pode, irmã do Chico Buarque. Então, naquela época não houve protestos. Ana de Holanda. E agora, Ana de Holanda. e agora Ana de se Holanda. voltam. Claro que que existe um entendimento histórico, nós colocávamos no início do programa, de considerar a Revolução Farroupilha um movimento indigno, questão de meros fazendeiros lutando pela taxação do charque e lutando contra os tributos do Império. É muito mais que isso. O Rio Grande do Sul era ventilado pelas ideias liberais, pelo liberalismo, que para a época era revolucionário. A Revolução Farroupilha tinha Garibaldi, que em cada cidade italiana há um tributo às suas ideias, ao seu sentido inovador da história. Que bom, Luiz Coronel, te ver falando de liberalismo, tio. Mas Eu achei que tu era comunista. Essa questão, eu tenho muita simpatia pelo ideário da esquerda. Não significa que eu aplaudo o seu desempenho. Está bem respondido? Mais ou menos, né? Mas tudo bem, todo mundo tem direito a mudar. Não. O Lênin é um cara que nunca mudou, ele está ali. Sabe, o Luiz Coronel é o cara, eu acho ele o cara. Mas eu acho que tu concordas comigo. Sim. O ideário é empolgante. Bom, os deputados aqui, por onde vocês têm andado, os dois, Sérgio Turra e Hernani Paulo? Pelo Rio Grande. Não, eu quero falar o seguinte, eu não quero falar em eleições agora, porque dá problema aqui, tivemos uma palestra do TRE, mas uma coisa eu tenho que perguntar. Quando cheguei aqui, o Lênin estava te perguntando, e agora? Vai subir em 2 palanques? Não. Eu sou atento, né? Cheguei dos Estados Unidos, já estou atento. Eu ouvi falar Sem fazer proselitismo político aqui. Vai subir em 2 palanques? Não, no palanque dos progressistas do Rio Grande do Sul estarão Jair Messias Bolsonaro e Geraldo Alckmin, em função de uma decisão
do partido a nível nacional. Essa é a resposta. Mas se acende uma vela, vai acender uma vela para todos os santos? Não uma vela a cada santo. Porque a decisão do partido no Rio Grande do Sul era só Bolsonaro, é isso? A decisão do partido do Rio Grande do Sul, como houve uma coligação com o PSL, era apoiar Bolsonaro, sim, dar palanque a ele e também aguardar então, a resposta é nacional, sim, isso. desde que ficando minimamente coerente, não é? Como não foi da outra vez, em que o Comando Nacional queria que apoiássemos Dilma Rousseff, não é? Então, eu acredito que seja algo normal. Mas o Comando Nacional aquela vez mandou e vocês não obedeceram. Mandou e nós nos insurgimos. E agora vocês obedecem. Não é que obedece. Agora, Não, só para saber. Eu quero saber se vocês... Macaco quer entender. Vocês querem... Vocês são partidários ou não são partidários? Quer dizer, Partidários. eu só estou... Eu aprendo com o Paulo Sérgio. Partidário. Incendiário. Por isso que estamos Não está dando tempo para o Hernani pensar. aceitando, Hernani aceitando e concordando, né? Agora, não aceitaria de maneira nenhuma algum candidato preso. Aí não, aí... Ô Paulo, independente Uma de vez ser eu perguntei para partidário, determinado candidato, não. magistrado, tinha uma eleição no TJ aqui do Rio Grande do Sul, e eu vi perguntar para um determinado vereador, quem o senhor vai votar? Em quem o Canim vai votar? Tu, Hernani, vai votar em quem? Em quem a Ana Amélia mandar? Quem vai votar? essas perguntas deles são Na fulminantes. verdade, né? o colega Sérgio Turro... Eles estão no muro até agora. Aqui, explicou. Não estou no muro. Nós tínhamos... Mas dos dois, inclusive, quem você vai votar? Não vai dizer quem não votar, pode, não tá, pode. tá. Voto Dá secreto. exatamente o Não período. pode. Salvou, hein? Ó, lei salvadora. Mas Aí estava aqui o Brigadeiro Dias, existe uma cortina de fumaça no Brasil? Eu digo, sim, tem um cortina de fumaça. Quem fez a cortina de fumaça? Não posso dizer, mas como? Não posso dizer, mas como? Tem uma cortina de fumaça disso. Não diga que tem cortina, então. Cortina, aí, claro que era da imprensa, de determinada rede, né? mas Nos entender dele. aqui se construiu uma composição aqui no Rio Grande do Sul, o colega Sérgio Turra expôs muito bem, com apoio e com a coligação aqui com o PSL, com o PROS e com o Democratas, que são partidos que apoiam, que aliás aqui no Rio Grande do Sul o Democratas apoia através do Onyx Lorenzoni o Jair Bolsonaro, e em nível nacional o partido tem uma outra definição. E essa hoje a grande maioria dos progressistas andando e fazendo roteiros aí pelo interior, o colega Sérgio Turra também é testemunha disso, são pró-Bolsonaro, né? Hoje a grande maioria, né? Mas tem essa coligação em nível nacional. Mas isso não é que trouxe traição, Amélia? uma outra. Não, na verdade isso é uma decisão do eleitor que é soberano e que busca a melhor opção para presidir o Brasil. E tem essa outra definição agora em nível nacional do partido coligar, né? Com o candidato Geraldo Alckmin. Então hoje tem uma parte de progressistas também que são simpáticos ao candidato. Está difícil, né? de escolher entre Alckmin e Bolsonaro. Para eles, eles não está difícil, está fácil. É Bolsonaro. A situação que hoje o Brasil se encontra, na verdade, hoje você vê uma adesão bastante expressiva pró-Bolsonaro. Isso é uma realidade. No interior é verdade, né? Você não acha que o Alckmin tem muito mais condições? Não. É que o eleitor faz uma leitura da volta. Na verdade, hoje, o que se... Não condições eleitorais, condições pessoais. Doutor Lênio, qual é o sentimento do eleitor que a gente capta? Ele dá um basta, ele dá um chega em tudo que tá. Tem muitas coisas que passou... Vai apoiar um candidato como o Bolsonaro. Qual é o negócio? O Bolsonaro não consegue juntar uma frase. Doutor Eduardo, o problema é o sabor das pesquisas. A pesquisa sinaliza adesão. Não é muita convicção. Não estou dizendo deles. Estou dizendo a minha observação pessoal. Não sei se é a sua. Tem gente que gosta de votar estar ao lado do líder, votar pelo líder. Assim acontece na esquerda com o cara que está preso. Assim pode acontecer na direita com o cara que está liderando. Mas como é que tu explica a adesão se o Bolsonaro lidera as pesquisas e o partido dele vai concorrer sem adesão, sem coesão? O Alckmin estava lá atrás e conseguiu unir uma frente. Eu acho que tem gente. Eu estou dizendo, tem gente que aposta. Por exemplo, Alckmin, governador de São Paulo, quantos mandatos? 3. 4 mandatos. Fez o quarto. Encerrou, fez se licenciou no quarto. Saiu. Dá para considerar. Então, 4 mandatos em São Paulo. São Paulo, se hoje fosse um país, se independizasse, São Paulo seria a 11ª economia do mundo. Quer dizer, tem muita gente que olha
e aposta nesse futuro. Tem muita gente, não estou dizendo que sou eu nem nada, mas é mais ou menos por aí. Mas eu acho que tem um pouco... Tem os que apostam, tem os que aderem, são os que são ideológicos. Mas ele não é... O problema todo é que nós chegamos num momento em que não há nenhum candidato que seja minimamente... Alavancador de esperanças. Que entusiasme. A gente olha para aquilo, né, já chamaram o Alckmin de picolé de chuchu. A esquerda. Eu achei fantástico o apelido. E ele respondeu mal. O Macaco Simão que deu esse nome. Então, ele não respondeu. Nenhum candidato entusiasma. Nenhum candidato faz com que a gente tenha vontade de dizer, olha, eu vou me agregar a esse projeto aqui. Nenhum. Todos são mais do mesmo e todos são medíocres. Não tem nenhum que diga pra gente, opa, doutor, vem uma cara. Então, isso é desanimador. Então, assim, neste deserto, tem um pouquinho desse efeito arrasto, olha e diz assim, mano, temos que escolher. eu vou no Bolsonaro, eu vou no... Doutor, olha aqui. Eu acho que o Glênio, eu defino essa eleição como uma caminhada para a praia em dia nublado. A gente não sabe se vem chuva ou vem sol. Primeira coisa, consideração. E segundo lugar, neste período nublado que nós estamos, as moedas voto e segundo passam a ter um valor que arrasa qualquer nexo ético, moral, cívico, histórico. É apenas uma busca de segundos na televisão e votos. Sabor irresistível e qualidade que já não surpreendem mais. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Espetacular o Castro, que vai estar conosco na Expo Inter 2018. Cremers e Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul alertam que o bronzeamento artificial pode causar queimaduras, viu, Lênio? Envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. Fala o que tu queira fazer. Se tu resolver fazer, eu quero te alertar que isso é proibido em inúmeros países, os desenvolvidos. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulta o teu dermatologista, viu, Lênio Streck? Cremers, ações efetivas pela saúde. Quero abordar o assunto que esteve o Marum aqui, uma discussão com o Cassiá. Se não tem um no meio aqui é da briga. Né? É mesmo? Foi feia a discussão. Opa! O Cassiá, aliás, até disseram que o Cassiá, zagueirão e tal, acabou se metendo a marcha, levou no meio das pernas e sofreu o gol. Aqui, o Cassiá enfrentou, só que o Marum ganha no grito, né? Ganha no grito. Mas o Marum é difícil de enfrentar. É que nem advogado de júri. Tem uns caras que não dá, velho. Eu, como promotor, já tive fibrilação depois de sair do júri, do tão chato que era o cara. Você também passou por isso também, né? Já teve advogado que puxou revólver em tribunal, né? É difícil. Tem de tudo. O Marum é um... Mas a história da Concepa. A história da Concepa. A Concepa venceu seus 20 anos de contrato, perspectiva nenhuma de edital, não teve edital, prorrogaram por 1 ano, aí a Concepa apresentou uma planilha que foi aprovada pela NTT, depois o Tribunal de Contas disse que foi uma falcatrua, que a Concepa lucrou 72 milhões a mais do que deveria ter lucrado, que foi o que apresentou como rentabilidade. Claro, a empresa tem que ter lucro, né? 72 milhões e tal, ali cancela a Concepa. O Freeway está aí, se esburacando toda, atirada. É verdade, atirada. E aí vem o Marum, que foi o Rogerinho Baiano que sugeriu para ele, na verdade ele que abraçou a causa da EGR adotar a Concepa. Em que circunstâncias está sendo analisado amanhã o governador, amanhã o governador da decisão, que eu acho uma boa ideia. Mas eu gostaria de ouvi-los aí. Que falta de planejamento. As agências estão para provar que são fundamentais para a sociedade. E, no entanto, a cada episódio se enfraquecem mais. Essas agências surgiram ali na década de 80, 90. O germe delas foi uma reforma administrativa que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra. E daí esse modelo foi replicado também nos Estados Unidos e outros para cá. E ela deveria... E no Brasil começou com Fernando Henrique Cardoso. Com Fernando Henrique Cardoso, que se baseou nessa reforma administrativa da Margaret Thatcher. E eles... o que uma agência reguladora deveria fazer? Estressar as empresas que, de alguma forma, têm uma concessão de serviço público a favor dos consumidores e de uma boa prestação de serviço. Os americanos, que são os mais avançados nessa matéria de agências reguladoras, têm uma expressão que eu adoro, que é o efeito captura. Todo o sujeito que é fiscalizado, ele pretende, de alguma forma, em algum momento, começar a envolver o seu fiscal.
E eles chamam que o efeito captura é quando o fiscalizado captura o fiscalizador. Eu não tenho dúvida nenhuma de que as agências reguladoras no Brasil todas foram capturadas pelos fiscalizados. Então, assim, ó, a NTT não defende o interesse do consumidor, nem do governo, nem da boa prestação de serviço. A NTT faz qualquer coisa que as concessionárias de serviço público querem. A ANAC, agora recentemente tem uma notícia, autorizou que as empresas comecem a cobrar para marcar o assento. Aí alguém vai dizer assim, mas na Europa existe isso, a gente compra. Sim, mas na Europa tem 40 ou 50 empresas de aviação. Eu já viajei na Europa, na Ryanair, por 10 euros a passagem, Paris, Dublin, ida e volta por 19 euros. Aí o cara até cobra para marcar o assento, se tu queres marcar com antecedência. Faz algum sentido. Agora aqui que a passagem não cai, preço não cai nada, o cara quer cobrar para marcar o assento? Sim, a América, né? Como se tu pudesse, mas onde tem competição. E o pedágio? Não tem nada. Então, o Eduardo denunciou aqui a questão do pedágio. Aqui onde nós temos um duopólio, que um duopólio são duas empresas aéreas, e meia. Vou botar aí, tem mais uma meia ainda. Mas é um duopólio. A gente vai cobrar assento. Quer dizer, é um levantar o telefone para o outro. Mas pega a telefonia. Vou comprar a bagagem. Assim, A telefonia. A ANAC não funciona, a NTT Anatel não funciona, a Anatel é uma vergonha. Então, São agências desreguladas. são completamente. Não foram capturadas. Elas são capturadas pelos prestadores de serviço. Junto com o MP e com a OAB aqui do Rio Grande do Sul, em 2013, nós fizemos a CPI da telefonia. E ali ficou claramente que as agências reguladoras, especialmente a Anatel, ela não cumpre o seu papel de fiscalizar. Porque hoje, na telefonia, você vende linhas e mais linhas ao consumidor. Sem transferência de tecnologia e sem... E não se coloca infraestrutura. Claro. Por isso que dá um colapso. Você tem muitos usuários tentando fazer a ligação ou tentando utilizar a internet, especialmente no interior, principalmente nos municípios do interior e no interior dos municípios do interior mais ainda. Mas também, se nós pegar aqui na Grande Porto Alegre, você sai logo em... Saindo aí na arena, poucos quilômetros não, já. uma vergonha. Então, realmente, falta aqui, uma ação mais firme das agências Sai reguladoras. daqui e vai para os Estados Unidos ou qualquer lugar da Europa. Eu contei na Coluna do Sul que eu fiz 7 países europeus numa turnê e até no interior da Hungria pegava bem. E o Wi-Fi nas estradas americanas tem Wi-Fi. E por um pacote, dentro do carro tem o Wi-Fi. Tem outro aspecto Dentro do carro alguém tem o Wi-Fi, só que tem um detalhe, eu não usei o pacote daqui. Sabe por que não dá para usar o pacote daqui, que a Anatel nunca conseguiu, e eu já reclamei 500 mil vezes, ia processá-los e tal, depois desisti, porque também não adianta. Você compra um pacote desilimitado e você descobre no dia seguinte que começa porque ilimitado nas primeiras não sei o que gigabytes você tem, depois ele é limitado, mas vendem como ilimitado. Então o que acontece? Você que viaja para o exterior, compre um chip. Sim, do país. 20 dólares você fala todo mês e passa dados, fotos, tudo que você quiser. Tem um outro aspecto aqui também que muitas vezes limita a instalação de antenas, que é a questão ambiental. Também tem algumas situações que muitas vezes... Mas com o WhatsApp fica o mesmo. Não se autoriza... Fica o mesmo? Você podia ter ligado para mim. A instalação de antenas. Tem umas restrições também que muitas vezes acabam impedindo a questão ambiental da instalação de antenas. O que também precisa ser revisto, porque me parece até que aqui, sob esse ponto de vista, é uma das exigências mais absurdas e maiores que tem. Mais restritivas que tem. Então, enquanto o mundo pode se comunicar onde for e onde o cidadão estiver, no Rio Grande do Sul, você sugeriu da Concepa. Mas a Concepa, então eu falo rapidamente, a Concepa faltou planejamento, porque você tem que saber de antemão que o contrato está terminando, nem cabe à concessionária, cabe ao Estado. Tem uma agência, obviamente, que deve cuidar disso, não cuida. As agências foram capturadas, tem toda a razão nesse sentido, e o resultado disso é que, se você fizer a lista de todas... E outra coisa, agências reguladoras funcionam numa tese inicial de desregulamentação do Estado em outras questões e elas fariam o papel. No Brasil, o que se fez? Mais se regulou, não vou entrar no mérito se devia ou não, mais se regulou e acavalou. Você tem duas coisas juntas. Teve um acidente de motoqueiro na Freeway, levou mais de 1 hora para chegar uma ambulância da SAMU. Não, mas o mais sério é o seguinte... Quase mais de 1 hora. As pessoas vão morrer...
as sequelas, as sequelas serão muito maiores daqui para frente. Um dos dados que tem agora estatisticamente se pode ter, já que começou a haver socorro nas estradas brasileiras, é que a sobrevida e a diminuição das sequelas nos acidentes de trânsito se dá muito pelo atendimento, pelo pronto atendimento. Aconteceu com a menina que nasceu. Enquanto deixa de fazer isso, as sequelas são muito maiores. As pessoas ficam com problemas físicos quando não vem a falecer. Mas o pior de tudo que me parece nessa briga aí, que a gente também não sabe até que ponto é verdade, eu fui do que elogiei bastante sempre a Concerta pelo serviço que ela prestava, que era bom. Pelas condições da estrada, que era bom. Por terem construído uma terceira faixa, que foi paga pelo governo federal. Não construiu de bonitinha, foi paga pelo governo federal. Mas essa notícia de que ela deu uma inflada e que teria falsificado é o famoso capitalismo brasileiro, né? É uma coisa impressionante. Não, e depois, o capitalista brasileiro não resiste. Parece que sim. Um mês depois do contrato vencido, começa a aparecer os buracos. E segundo o olha a qualidade dos remendos que fizeram. Segundo o procurador do TCU, o pavimento deveria durar 8 anos depois que ela deixasse o contrato. Isso estaria no contrato. Eu vi ele dizendo na televisão, o procurador do TCU. Mas, de qualquer jeito, não precisa durar 8 anos. Não, pode se acabar em menos de 30 dias. Acho que não, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se havia problemas, obviamente que precisam ser perseguidos, apurados e eventual excesso punido. Mas o Estado, a União, não contar com um planejamento para substituição, para seguir, se estivesse efetivamente fazendo uma falcatrua, substituir, tirar, colocar alguém, mas deixar sem, uma vergonha. Essa é a verdade. Não, aqui, ó, isso e é a um ato... vítima é sempre a sociedade. Não, o poder público falha, a vítima é a sociedade. Para nós, é um ato de omissão, que é um ato de improbidade. Se você tem obrigação, que quando termina o contrato, você tem um prazo antes, exatamente de fazer licitação para ou a mesma ou outra substituir. Se você não fizer isso e não chamar, é ato de improbidade. Agora, vou dizer uma coisa. Há uma improbidade administrativa, da no mínimo. Cansei de ouvir aqui, a Concepa é a melhor estrada brasileira. Esse cara não conhece nada. Vai a São Paulo, as rodovias maravilhosas, concretadas. Paraná. Que tem São Paulo. Aqui, ao pôr do sol mais lindo de Porto Alegre. Tem pedágio só quem não conhece outro pôr do sol para dizer isso. Pedágio nessas rodovias de São Paulo? Sim, pedágio. Mas rodovias maravilhosas. A melhor rodovia do Brasil é a Freeway. Porra, nós estamos nos habituando com muito pouco. Aqui no Rio Grande do Sul, gaúchos comemoraram quando acabaram-se as cancelas dos pedágios, não é? Foi uma grande conquista. Paraná sai de Curitiba e vai à fronteira e está duplicado. Olha aqui, nós temos duplicado, sabe o que aqui? Essa velha Freeway. Tirando a Freeway, que é federal. Tirando a Freeway. E um pedacinho aqui. 386 até Lajeado. Que ainda não ficou faz uns 10 anos. Tem uma ponte que tem uma meia boca. Não consegue duplicar. Não, e tem uma área indígena aqui em Nova Santa Rita. Nós abrimos o caminho tirando. Que, aliás, quando tem um feriado ou final de ano, uma data que o pessoal viaja muito, ali dá um congestionamento, porque são 2 pistas e aí tem uma ponte só para cruzar. Uma ponte em pista. É o que acontece ali em Novo Hamburgo e São Leopoldo. No viaduto ali. É sempre assim esse negócio. Olha, se tu viajares... Aliás, eu passei vindo de Gramado, estava cheio... Não, olha aqui, convenhamos. Uma sinaleira embaixo do viaduto, só aqui na Ilha Peçanha e lá, né? Sim, só é uma vergonha. Exatamente. Ô, Paulo, quem viaja... E em curva ainda. Quem viaja, vai no rumo da tua cidade, Cachoeira, a estrada é uma rede. Buraco um atado no outro. Né? A melhor definição de rede é o buraco um atado no outro. É só buraco. Então eu vejo assim uma dualidade de critério. As pessoas, por princípio, devem ser contra pedágio, porque elas pagam multa, emplacamento, anuidade, uma fortuna que o setor, que os milhões de automóveis destinam ao poder público. Tá bem? Então, por princípio, estaria certo que eu quero pedágio. Mas vem pedágio, tira o pedágio, inaugura-se a legião de buracos. Vinhos do mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Apreciam os melhores Malbecs da Argentina, é claro, o Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo.
Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Atenção, cooperado Unicred, a atualização dos seus dados é fundamental para mantermos nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas estas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma maravilhosa viagem à Serra Gaúcha. Acesse unicred.com.br/CentralRS e coopere com a gente. É Unicred, melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Vamos agora ao quadro Saúde. Estava com saudades da doutora Daniela Cornélio. Sim, nós vamos botar ela no vídeo agora, falando em nome do Instituto Oncológico Kaplan, de Gilberto Schwartzman, que aliás fala junto com o Fernando Lucchesi, quarta-feira, no Tá na Mesa da Federação. Pois a doutora Daniela Cornélio vem da equipe do nosso Instituto Oncológico Kaplan. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, Paulo Sérgio. Mas bate na sexta-feira, como se diz na lida do campo, a peleia foi das boas. O louco deu de relho. Se fosse ocorrido de cavalo em cancha reta, cruza a linha de chegada com 3 corpos na frente. E no minuto final, atordoado e sem saber o que dizer, comenta: é por isso que as pessoas como nós não vão participar do próximo pleito. O Eduardo está dizendo isso aqui, o teu xará. Mas eu gostaria de... Tu usa lâmina para fazer barba? Claro. O aparelho elétrico? Lâmina. Usa Gilete? Gilete. Tu... Eu uso, eu acho que é Gilete, né? Ah, tu acha que é Gilete? Gilete. Tu acha que é Barbeador. Barbeador? Lâmina. Lâmina, eu uso lâmina. Vê que lance deu a Gilete às custas da idiotice do seu Neymar, né? Que coisa, aproveitou a boçalidade do garoto e deu um lance em cima, né? Que ele ainda ficou mais desprestigiado ainda. Lamentável o seu Neymar. Aliás, o conceito dele, viu na França, como é que está a situação? Diz o treinador, diz, não, eu vou ajudar ele a se recuperar. O novo treinador do Paris Saint-Germain. Se ele tem um coaching, ele falhou, né? Ele tem futebol para Ricardinho precisa entrar em campo, que queria ser o coaching dele. Pois é. Mas é lamentável. Aí a Gilete vai lá, aproveita, te faz uma propaganda, deve ter pago uma fortuna para ele, e só se fala nisso do Brasil. Criticando pesadamente ele, mas o nome Gilete está presente em todo lugar. É verdade. E a gente fazendo propaganda aqui de graça para Gilete. Exatamente. Esse é o paradoxo. Não, mas mas todo mundo fala nisso, né? Tinha lance de publicitário que o Neymar, que eu defendi tanto ele, que eu achava que ele levava a pau, né? Muito mais do que exagerava, mas depois ele se demonstrou. Essa Copa do Mundo foi uma tristeza. Mas, Paulo Sérgio, eu acho que... Mas no jogo contra a Bélgica, ele levou uma sarrafada, né? E ele caiu berrando e ia começar a rolar e se lembrou e parou. Ficou, chegasse a ver esse lance e ele se petrificou para não rolar. Mas eu acho que o pior não é nem isso. O primeiro jogo, Copa do Mundo, não só ele, a seleção brasileira, entra com um cabelo lá, parece uma calopsita. O Marcelo, que era o capitão, ele estava puxando o cabelo assim para ficar... Ajeitando para ficar maior, exato. Isso é uma vergonha. Aliás, é uma vergonha uma seleção brasileira para uma Copa do Mundo sem ter um capitão. Como é que tu vai pra guerra? Assim, troca de capitão. Já tem o Gilmar Veloz na casa do Mário Daró, sábado. Como é que tu vai Gilmar Veloz é o competir? empresário
do Tite. Aliás, o Tite vai vir aqui no programa, já estamos Um grande marcando a data. técnico, mas precisa também Não, ali realmente, botar o aonde pezinho estava a liderança do Tite no campo de jogo? Paulo, e Ele outra? não tinha. Agora, Agora o Tite cá para nós, hein? Isso não funciona. O Tite cá para nós sabe enrolar, né? Para dizer a frase que o lateral joga aberto, ele diz o espetado que joga não sei o quê. Ah, para com esse negócio. Mas tá cheio de treinador da escola do Tite, hein? O Dair Helman é o cara. Não. Bom, o treinador, assim, ó, os treinadores gaúchos, sabia que os treinadores gaúchos até hoje só ganharam 2 Copas de pontos corridos no Brasil? Fora os daqui, fora as Copas do Grêmio e do Internacional, nacionais. Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro, só 2, porque o conceito de time de futebol é muito retrancado e não consegue jogar a não ser esses jogos mata-mata. O próprio Grêmio abandona o Campeonato Nacional dramaticamente ou pateticamente, joga com um time de 11, é quase ofensivo, eu diria, para os demais times, jogar com 11, desculpa, o Renato e companhia, mas se você tem 3 Copas, você tem que ter time, ou então não pode existir de uma. E agora aposta tudo em Libertadores, mas é mata-mata. Olha, o Vocês Erdi notaram Klasman isso? aqui. Notaram? Olha o Erdi Klasman aqui de Sapiranga. O Erdi pegou um troço que a gente comentou, pior que convidar a Janaína Pascoal para ser vice é ouvir o não dela em um discurso que deu uma mijada em todo mundo. Janaína Pascoal, que virou uma heroína nacional porque entrou com um pedido de impeachment contra o outro lá, o Bicudo, contra a Dilma. Virou uma heroína nacional. Por favor. Ô, Bolsonaro. É o vazio, né? Aí É a ocupação do vazio. Não, e ainda, mas o Erdi está perguntando a opinião dos senhores sobre isso. Vocês já viram o vídeo da Janaína possuída lá, que fizeram a brincadeira com o filme, com a música do Iron Maiden, 666, The Number of the Beast. É genial o filme, bem quando ela está girando. É surpreendente, assim, o Bolsonaro, quer dizer, em que pese o resultado dele nas pesquisas, ele não consegue um vice, né? Não, mas para chegar na Janaína Pascoal, não, pois é. Ela então, assim, imagina, para ele chegar publicamente e convidar a Janaína Pascoal e pagar o mico. E pagar o mico de ouvir publicamente o Álvaro Dias seria o grande vice. Imagina quantos ele já não consultou privadamente. Isso. Imagina quantos ele já não consultou. Ele apostava na vaidade dela para ela não dizer não. Paulo, hoje, do eleitor, a gente ouvindo e conversando, e quem está apoiando ou inclinado a votar no Bolsonaro é aquele eleitor indignado. E a indignação hoje tomou conta de uma grande parte da sociedade, vamos admitir, por tudo que aconteceu ao longo dos anos. E por várias ações e outras omissões que aconteceram ao longo dos anos. Então, um voto de indignação, de protesto. É mais não do que sim. Mas é um protesto suicida. Bom, mas é a realidade que estamos vivendo. Então, é uma inversão de valores que hoje Bolsonaro nós temos no Brasil. Fruto dessa circunstância histórica. Que acabou acontecendo, que Jabuti não sobe em essa água. indignação é externada e verbalizada na manifestação do eleitor na hora de votar. E é fruto. Claro. Deu uma circunstância histórica. Mas hoje o eleitor, ou quem não vota no Bolsonaro, quem quer liberação de drogas, é quem quer que siga o país mimando bandido, que ele fala muito claramente o que todo mundo quer ouvir. Eu tenho coragem também. Eu admiro com relação a isso. A convidar a Janaína, não, tem coragem. Direito... Olha, parabéns ao Bolsonaro pela coragem. Tem que ter coragem para convidar ela para vice, tem que ter muito. E pagar o mico. O Temer é um vice melhor. Vou te contar O Temer é um vice melhor. Falei que convidou a Janaína. O Temer é um vice melhor. Eu não estou comparando, eu não estou elogiando ele pela coragem. O Bolsonaro tomou uma tijolada atrás da outra. Tem que ter coragem para convidar a Janaína Pascoal. Outra coisa que a gente ouve muito. O problema é o seguinte, aqui no Brasil não dá nada. Se tu critica um, traz o exemplo do outro. Se tu critica, traz o exemplo. Paulo, mas assim, a crítica por arrastamento. É pergunta mesmo, não é provocação. É pergunta mesmo. Qual seria o defeito da Janaína Pascoal? Porque ela não é política, ela não agrega nada. Porque pessoalmente ela é uma pessoa ilibada, é professora da USP. Mas ninguém está dizendo que é ilibada. Eu não estou dizendo que ela não é ilibada. Eu não estou dizendo que ela. Agora politicamente ela não agrega nada. Não tem biografia política. Eu vou responder para ele. Como um candidato dele.
Eu? Eu estou dando a minha percepção, não é tua. Sim, mas Ela Tu é não a favor contamina. dela de visto do Bolsonaro? Ela apenas não agrega. Agora, pessoalmente, Contra por ser contra. Eu não sou contra. Quer O mudar, seguinte, quer- pior que convidar a Janaína é ela dizer não e dar uma mijada em todo mundo. Por favor, todos nós sabemos em que circunstâncias ela entrou com pedido de impeachment e que tipo de armação foi feito com ele bicudo do PSDB Ah, tu acha para que é fazer esse golpe, pedido. então? Não, não disse isso. Não disse isso. Eu sei Olha, Paulo. de que maneira. Não. Vai dizer que eu sou PT. Não precisa ser PT. Não, porque quer dizer que eu sou PT, pode ser, não. É uma conspiração. Eu sei me uma defender. conspiração. Não. Não. Ali, por que a OAB não deixou que dois advogados da ordem entraram contra ele? Por que a OAB também entrou? Eu te faço a pergunta. Por que não deixaram na mão dos dois que já tinham entrado? Não sei, não faço Tá bom, vamos perguntar para o Lamac, então. Não sei, não faço ideia. Agora, assim, ó... É uma expressão nacional com capacidade tal da Janaína Pascoal que ela tinha condições de entrar com pedido de impeachment contra o presidente da República. Eu nunca tinha ouvido falar da Janaína Pascoal até esse episódio. Sim, Eu nunca tinha ouvido falar nela. Agora, o Hélio Bicudo, todos nós sabemos quem é. sim. As origens, tudo. É uma pessoa Sim. acima de qualquer suspeito. Claro. Então, eu vejo assim, o Hélio Bicudo era o sujeito que chefiava isso. Pegou a Janaína Pascoal, que é uma professora da USP em Direito Penal, uma pós-doutora. Mulher ficha Quer dizer, limpa. ela, sabe, é uma Mulher. pessoa íntegra. Para fazer o pedido de impeachment junto com ele. O nome do impeachment era ele. Ela estava ali. Agora depois ela exagerou nas entrevistas, foi lá... Bom, começou a responder o que eu estou dizendo. Tá, é outra Ela coisa. foi possuída. Exagerou. Mas Não fui eu que usei o termo possuído. Não foi, porque tem um vídeo. Eu não usei, não fui eu que usei esse termo possuído. Brincadeira aí dela Ficou sendo possuída, não é? Pô, eu- Agora sim, ó. Foi. O Eduardo está fazendo a brincadeira como eu fiz. Isso aí é. Ela Há tinha um uma vídeo. causa, mas não tinha contenção dentro Há da um causa. vídeo. Para quem não. Boa. Coronel sempre escolhe bem as palavras. Quem? Ela tinha Pra quem causa, não conhece, mas não tinha contenção dentro da causa. Põe Ela assim, não ó, se conteve põe na nos limites internet. da causa. Já que estão Que é fazendo. grande O Hélio defeito Bicudo, dela. qual era o partido dele antes? PT. Põe na internet assim, ó, Janaína e Iron Maiden. Põe e você vai ver o vídeo. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, viu, Hernani Polo? Tá viajando para cima e para baixo, junto com o Sérgio Turra, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata de toda a região. Eu diria mais barata do Rio Grande do Sul. E para cuidar do seu carro, você encontra uma pessoa especializada e peças garantidas. Não tem falcatrua. Gala Renault, muito mais que carros. Aliás, eu diria até que Renault é na Gala Renault. Vamos agora com a nossa Gimo, ao nosso ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Aqui para me sacanear? O deputado Sérgio Turra entrando na carona para me sacanear aqui. Foi uma. Questionamos o Paulo É o Sérgio, Hélio ele achava Bicudo que e a Janaína Pascoal. Mas eu não encontrei ainda a causa. O Hélio Bicudo. Olha a restrição dele. Ainda vai deixar de ser vice-presidente da República. Hélio Bicudo e Janaína Eu Pascal. não entendi a reação do Paulo Sérgio. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Você vai ficar bravo se eu te chamar de Janaína Pascal? Não tenho preconceito, não sou. Eu fico bravo quando chamei de golpista. Não, de golpista não sabe que eu... Aliás, Antigolpista, já me chamaram. Outro dia eu fui na palestra lá no Sheraton, a palestra do... Era um encontro sobre a modernização da legislação trabalhista, e tinha um grupo ali de 50 pessoas, e quando eu entrei, eles começaram a gritar, mais um golpista, mais um golpista. Eu me virei, golpista! E botaram a boca golpista. Por isso, então, que hoje tu tá assim, que tu tá... Não tô nada. não impeachment, Eu acho que as pessoas têm que saber escolher melhor as parcerias. Paulo, Porque às vezes, pela parceria, perdem voto. Mas tu não deu um motivo às ainda vezes, só quero lembrar, num para segundo, que ela não possa ser candidata. Não é necessário explicar. Janaína mas o Pascoal de Eduardo deu vice, pra mim. enlouqueceram. Não é sério. Hein? Não é sério. Não é sério isso. É isso que o Não Paulo tem Sérgio quer credencial dizer. pra isso. Não, e o Eduardo respondeu por mim, possuída. Só porque ela foi Eu não estou defendendo ela por isso, só estou dizendo por que descartar ela? Hein? Por
que descartar. Por óbvio. Estou defendendo ela. Não é sério Tem que ser isso. um político tradicional. Não. Não nada nesse país. Mas não é assim que se Michel faz. Temer, por exemplo. Mas ninguém está falando. Mas ninguém está Michel dizendo que é Temer. bom ou ruim nesse sentido. Estou dizendo que é esse Eu não caso. quero Michel Temer, daí tu vai perguntar, por que tu não quer Michel Temer? Tu não pode Por convidar ser um uma cara... desconhecida do Tu meio, não pode é isso? convidar um cara que toca gatinha Mas é de boca para reger uma orquestra. Isso. Tá bom. É mais ou menos essa. Não, Aí se tu ele imagina chama- o seguinte, o candidato Bolsonaro, galgado à presidência da República, com a Janaína Pascoal de vice, e ele tem um impeachment, porque não é impossível, porque cheio de traidores que se vai jogar, por que não poderiam traí-lo também? E aí, a Janaína é presidente da República. Aliás, é muito possível. Com esse currículo, É muito Esse é um possível. exercício. O próximo presidente, se não acertar dentro do primeiro ano, melhor, ele tem que Pior pensar do que no estamos futuro. com o Temer. Tem que vice. não sei. Viu? Concorda Eu comigo? concordo. Eu vi o Dois erros não dão um acerto, né, Paulo Sérgio? Dois erros não dão um É acerto. interessante, tem muita gente que aplaudiu Sabe o impeachment que- que o Temer ia assumir. Sabe Agora que estão... eu, assim, ó, eu Foi vou... um erro histórico. O professor Aqui- de, Quer que deixar o esses PT dias me estavam curtir dizendo que sua eu queda estava até o falando fim. sobre Constituição, sobre direito constitucional, isso Senão o país o Lênin também é estaria um originalista. É, original. Ele não admite que tu vá muito longe das interpretações originais da Constituição. Exatamente. Então, assim, o que eu vou dizer vai ofender os ouvidos originalistas do Lênin. Ô, Mas nós podemos estar Eduardo criando... tá falando. Coronel, É que ele agora- me fez uma grande advertência aqui, o Paulo. As novas, as formas de soluções políticas, elas surgem ao longo do tempo. A política ela vai mais ou menos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. O parlamentarismo surgiu Tem como assim. parar Esses aí? modelos são... Nós não sabemos se nós não estamos criando um novo modelo de substituição do cargo executivo por pouco mais de nada via impeachment. Sim, concordo com Tá? você. Então, o que eu quero dizer? Concordo Então, é contigo. muito possível, e aqui eu vou junto com o coronel, que o próximo presidente da República, se não mostrar repichado. serviço em um ano ou dois, E, doutor Eduardo? o que vai se Peraí, só um começar a pouquinho, falar deixa ele terminar, é ele vai pro ponto final impeachment, agora. que é uma saída Já constitucional, entra no seu que ponto vai- final, que vai então, falar, agora. que vai se começar a falar em impeachment como uma solução... Basta já- tu não Ponto ter final. maioria. Isso, Mas nesse isso, cenário- Ponto não tem final, maioria, depois derruba. chega a sua Qual vez. o candidato Ponto mais final. E adequado aí para nós fazer a vamos criar gestão? um modelo brasileiro, que é esse presidencialismo de coalizão, onde o sujeito, quando perde a maioria, ou não consegue comprar a maioria, para ser fora. mais exato, Cai. ele cai. É bichado e cai. Lênin Streck, seu ponto final. É de colisão, não é de coalizão. Esse é bom. Eu quero, no ponto final, só também fazer uma nota de pesar que faleceu e o Luiz Coronel conheceu. Conterrâneo. O professor Dino Delpino, que foi professor da PUC, da Unicinos, mestre, doutor, foi professor da URGS, enfim, sempre ligado à literatura, e foi do meu programa também, Direito e Literatura, e completaria 80 anos no dia 6 agora, e foi encontrado morto no seu apartamento, e está sendo velado no São Miguel e Almas, e será cremado hoje às 8 da noite. E, então, eu queria dar o voto de pesar à sua família, e é um professor brilhante, e eu não estou sozinho em dizer isso, que o coronel e as pessoas que conheceram ele, então, queria deixar Nos somamos todos ao- esse registro, Exato, né? E o presidencialismo de coalizão é uma construção bem brasileira. Como nós não temos parlamentarismo porque recusamos, e foi um erro histórico Crasso, ter recusado, uma chance. crasso. Eu votei parlamentarismo e fiz campanha para o parlamentarismo, como não conseguiu a adaptação darwiniana. O sistema fez adaptação, transformou o presidencialismo num parlamentarismo tacanho. Agora você não tem maioria, cai. E vai acontecer para o próximo, que abra o seu olho. Jânio, e vai acontecer para Collor. o outro, e vai acontecer para o outro. Vamos cuidar do vice, então. Doutor Sérgio. Por isso, cuidado com o vice. Grande programa, 2 de direita, 1 de esquerda, 1 em cima do muro e o apresentador isento. Em cima do muro, quem é? Ainda bem que o Chagas reconhece. Não, Ainda bem que o Chagas reconhece. dizendo, não. Meu apresentador? A IFE. Isento. Obrigado, Chagas. IFE. Ah, não. IFE. Imprensa vermelha isenta. Comprado. Pareceram comprado. Ofende também, né? Pareceram comprado. A IFE. Deputado Sérgio Turra, seu ponto final. Aliás, aquelas mijadas da Tem Pascoal lido lá não lhe atingiu. Não, Paulo Sérgio, eu acho que nós temos ainda que ver o que vai acontecer no tabuleiro político, ter calma. Eu acredito que excluir também alguém assim não é o caminho. Vamos ver, e a gente sempre
convida e chama a sociedade a participar. Quando alguém que não tem um histórico político, etc., se sujeita a participar ou é cotado, pelo menos... Aliás, o Alckmin, a equipe do Alckmin já está tentando a Ana Amélia para vice. Não, uma bela vice, sem dúvida alguma. Pois é. Com relevantes serviços prestados. E já ouviu não isso? Nem falar. Já ouviu. Mas, Paulo, no meu ponto final aqui, eu preciso mandar um grande abraço a um colega teu, jornalista de Passo Fundo, um dos mais Não é político, né? Não é recado político. Não é recado político, é que eu recebi agora, olha. Está assistindo o programa. Tô ligado, um abraço ao Paulo Sérgio, ao JG lá da rádio. O JG, nosso querido amigo lá da Uirapuru. Paulo Sérgio hoje ele está censurador. Não estou censurador. Eu não pude dar minha opinião. Eu dei minha opinião com referência Não pode abrir um voto aqui. Eu dei minha opinião com referência a Janaína Pascoal. Não tenho direito de dar minha opinião. Levei pau. E eu referenciei... Tentaram me censurar. Eu só errasse na dose. Errou na dosagem. Errou na dosagem. Tentaram me censurar. Errou na dosagem. Eu acho que você estava com o problema da Janaína, tu estava sendo possuído. A ditadura acabou. Não, mas ó. eu acho que o Paulo Sérgio, pela primeira vez no... Tu e a Janaína, os dois possuídos. A ditadura acabou. Não, pera lá. Como assim acabou? As ditaduras de esquerda seguem trucidando os seres humanos Brasil afora. E ninguém fala nada. O Paulo Sérgio... Os comunistas e comunistas brasileiras não falam nada sobre ditaduras que ainda defendem com unhas e dentes. Parece que... Agora, o Paulo Sérgio hoje é o seguinte, o Paulo Sérgio de grande censurador hoje foi censurado. Fui censurado. Tem que se dizer. Mas eu cheguei à conclusão que a Janaína Pascoal é boa. Boa, vocês têm toda a razão. Ela é ideal para o Bolsonaro. Terei a honra de declarar um texto de abertura da Expo Inter. É uma honra muito grande que me foi concedida. Eu gostaria de dizer que eu olho para essa eleição como um convite para um baile. Tu não sabes se vai de bermuda, mas eu acho que a roupa especial para essa eleição é um baile de máscaras. Tem que se levar máscaras, porque nada se esclarece para essa eleição. Eu achei que eu levei um susto desse coronel, que eu achei que ia ser fardado para essa eleição. Olha. Não, ou bota por causa das bolas. Nem é um dos trajes. É um dos trajes possíveis. Eu levei um susto que eu ia te censurar. Para baile de máscaras é a melhor classificação que eu tenho. Ou um baile de cobra. O baile de cobra é diferente. O baile do cabide, então. Olha aqui, Paulo Sérgio, você não gosta da Pascoal porque ela tirou a Dilma do poder. Você não pode ter lado ideológico. Mas Deus, olha. Pessoal, foi uma boa dupla que tirou ela. Paulo, quero aproveitar para mandar um abraço ao Bandoca, que está se recuperando de um... Como é que está o Bandoca? Está recuperando, né? Um pouco lenta, o que é normal pelo procedimento que ele fez. Grande figura. Um abraço a ele que está nos assistindo. E força, né, Bandoca? Sem dúvida. Logo será recuperado. E também aqui homenagear o movimento tradicionalista gaúcho, que nesse final de semana no município de Panambi realizou a convenção estadual que define as regras que norteiam todos os eventos do tradicionalismo gaúcho durante o ano. Acontece há 85 anos de forma ininterrupta, né? Então o movimento tradicionalista gaúcho é o maior movimento e o mais organizado do mundo, né? Um movimento que defende princípios, valores de família e que nesses eventos que acontecem no Rio Grande do Sul com grande intensidade, rodeios, cavalgadas, né, são ambientes de família, há um encontro de gerações. Então, parabenizar, né, o presidente Nairo Calegaro, a vice Lenir Vink, né, que realizaram com todos os coordenadores, patrões e também diretores do MTG esse grande evento no final de semana em Panambi. E também, Paulo Sérgio, estive em Coqueiros do Sul com o presidente Neimânica da Cotrijal e lá encontrei muitos, né, telespectadores do programa lá de Carazinho, de Palmeira das Missões. O Neimânica está com você lá por tudo, lá. Itapera estava o Neimânica. Foi uma abertura da feira em Coqueiros do Sul. E Itapera? O deputado Sérgio esteve lá. Itapera foi um encontro regional. Aviso ao deputado Turra, não contraria o Paulo Sérgio, pois ele tem direito a dar a sua opinião. Não é? Pois só ele tem direito a dar a sua opinião. E democraticamente ele não aceita dos outros. Ué, mas eu estou sendo censurado aqui. Eu que dei a minha opinião e fui censurado. Não foste censurado. Como não? Eu dei minha opinião sobre a Janaína Pascoal. A tua avalanche. O problema foi a avalanche.
Paulo Sérgio, aqui em Passo Fundo, a Pampa... Como é que é? Não deu para entender. A Pampa é a Pampa. Aqui agora começa a dar pau no Alckmin, por favor. Não vou ler. Deputado Turra, deixa eles... Paulo Sérgio, tu és um falso. Toma. Como é? Que veio falar mal dos últimos convidados. Por que você não candidata, Carla? Turra, deixa eles votarem na caipira. Que é isso? Marina, não entendi. Que caipira? Marina, que não, é isso? eu imagino que... Mas Marina é caipira? Marina Silva. A Carla que está dizendo isso, da Marina Silva. Quem é que vai votar? Bom, Ô, Paulo, você lembra daquela frase? Chega uma hora que os próprios devoram os mesmos? Do chofer de táxi? De grande sabedoria política. Exatamente. E por aí vai, com infinidade de nossos WhatsApps. Olha aqui, Fernando e Paulo, o teu jeton, tá? Chassanitas. Depois que bom, terminar, também, não vem me tá. pedir. Vai lá no Zafari. Posso levar a caneca, não? Vai lá no agora- Zafari, não. A caneca não. Não vai a caneca? Não, Não. caneca não. Vai lá no Zafari isso aí, e pô, essa ou caneca tá na bonita. Panvel e compra. Tu também, Luiz Coronel. Obrigado, gosta do deputado. chazinho? Que Eu não vou maravilha. ganhar chá hoje. Vai. Por que não? A mulher deixar. Eu tô Se brincando fosse o contigo, contrário, eu tinha um chazinho, deputado Sérgio Turra, aqui, ó. Se fosse o contrário, tu não me daria. Tem o camomila ali, ó. Olha, se Chá de maracujá. tivessem dado essa bolsinha pra Janaína Pascoal, ela tomava um chazinho e não teria ficado possuída naquele momento. Eu Vai acho te que gostando, ela vai lá na convenção. A convenção nem é deles. Limão com gengibre e mel. Convenção do PSL. E eles ficam bravos. Ô, Paulo, Ela vai lá dar uma mijada em todo mundo. Paulo, não basta ter razão, é preciso ter elegância. Não é? Não basta ter razão, tem que ter elegância também, né? Não, eu vejo a minha elegância aqui, dou um chazinho pra ele, apesar de ter tentado me censurar aqui. Aniversário no sábado. Desembargadora Maria Isabel Diniz Galotti Rodrigues, Ana Arraes, Dom Jaime Henrique Quemelo, a juíza Vivian Cristina Agonese Spengler, procurador João Carlos Pacheco, o Thomas Herman, de aniversário também, no último sábado, Lisete Guerra, nossa colega Lisete Opa, Guerra, fotógrafa do médico. a Cristiane Rasmaia, esposa do Sérgio Maia, o Eduardo Silva conterrânea. Logman, o Thomas Herman e o Sérgio Logman, de aniversário, aqui no mesmo sábado. O Eduardo Logman. Sim, o Eduardo Logman. Isso. E o Thomas Herman. O Matheus Dávila, nosso colega, Zilmar Mussali, também de aniversário, fizeram no último sábado, a Priscila Souza, Flávia Zeric. No domingo, Fernando Alonso, de aniversário, nosso piloto. Alonso, piloto, grande piloto. Grande piloto ou Hamilton? Vai dizer que o... Agora... Vai me dizer que o Alonso é melhor que o Hamilton? É Eu perigoso. acho o Alonso um bom piloto. Sérgio Gonzaga, de aniversário Querido. também. O Luiz Furlan, ex-ministro, Valesca Tartarotti, Marco Antônio Corbellini, Carlos Alberto Richa, o Beto Richa, do Paraná, está complicado. Flávio da Costa Vieira, nosso presidente da Unimed, um grande abraço, presidente Flávio, e tantos outros aniversariaram, Marcelo da Luzes Couto, no último domingo. E hoje, o desembargador Nilton Brasil do Leão, o juiz Ari Marimon Filho, Ari Marimon, Abigail Pereira, tu colega, não, tu é do PT, tu é do PP, progressista. Marco Antônio Kramer, nosso querido amigo, né, eterno amigo, jornalista, foi porta-voz do Figueiredo, tá? Isso é para vocês verem com quem estão lidando. Nosso querido amigo Marco Antônio Kramer. A Lauren Fração, o Carlos Alberto Aita, meu vizinho, foi presidente do Sindicom. Um abraço ao Aita. E tantos outros Tem aniversariantes. mais um aniversário importante hoje. Quem? 10 anos de D'Alessandro no Inter. Doutor Eduardo, podia Glória, terminar sem essa o programa, Uma né? boa lembrança. Uma bela lembrança. Uma bela lembrança, justa. Grande abraço ao Glória do D'Alessandro, desporto nacional. tudo que ele representa para Tá aí nossa nação colorada. bom candidato à presidência da Argentina. Fique agora Ele com as quer que ele saia principais do estado. notícias do dia O vice, da sua região. Ou vice. O vice. Se fosse brasileiro, seria uma boa indicação aí para alguns. Que estão procurando vice. Isso ele Exatamente. está acostumado. Apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Aqui de Porto Alegre, a Vera Mano. Obrigado, boa noite.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.